Este é um encontro único entre animais selvagens e humanos. Desde cobras tão longas quanto postes até animais com aparências tão estranhas que parecem mutantes. E à primeira vista, você nem imaginaria que eles são possíveis ou que realmente existem. Alguns ficaram tanto tempo em cativeiro que, ao sair, trouxeram problemas às pessoas. Por isso, neste vídeo, vamos dar uma olhada em alguns dos encontros mais estranhos e arrepiantes entre humanos e animais. Estas são cenas capturadas pela própria câmera que até hoje ainda são comentadas em todo o mundo. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso é uma grande ajuda para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Os domadores de pitons da meia-noite da Flórida. Já sabemos que a Flórida é conhecida por seus animais exóticos, mas esse encontro aqui parece cena de um filme de terror. Um grupo de amigos passeava após a meia-noite em 16 de julho, quando encontrou uma piton birmanesa gigante de quase 5,5 metros, e não era uma cobra comum e silenciosa. Ela estava pronta para atacar. Enquanto eles se aproximavam, de repente ela avançou. Abriu a boca como um monstro, mas em vez de recuar, um deles corajosamente segurou o pescoço da piton. Foi aí que começou a luta intensa, porque ela logo envolveu o corpo do homem com seus músculos fortes e tentou esmagá-lo até que ele perdesse o fôlego. Ainda bem que seus amigos não o abandonaram. Juntos eles atacaram a cobra monstro e com toda a força conseguiram segurar e amarrar a cobra, fechando suas mandíbulas afiadas com fita adesiva. E depois daquela tensão, saiu a notícia de que foram eles que capturaram a piton birmanesa mais longa já registrada na história da Flórida. Criatura antiga encontrada em uma usina na China. Enquanto construíam uma usina na China, os trabalhadores ficaram surpresos ao descobrir algo a poucos metros abaixo do solo. Eles pensaram que era um fóssil comum, mas o que encontraram parecia uma criatura de tempos antigos. Os pelos ainda estavam inteiros e a aparência parecia até fresca. Quando os especialistas chegaram, surgiram ainda mais perguntas do que respostas. De acordo com alguns biólogos, isso não é um fóssil de milhões de anos enterrado. Em vez disso, alguns suspeitam que seja o resultado de um experimento, um animal híbrido. Até agora, a verdadeira origem daquela criatura ainda é um mistério. Há quem acredite que possivelmente seja um produto secreto de testes genéticos que não foi divulgado nas notícias. Outros acreditam que pode ser um animal considerado extinto há muito tempo, mas que ressurgiu no local e momento errados. Ficou uma pergunta assustadora. Será que essa criatura é realmente do passado ou é apenas fruto dos experimentos humanos? Medusa, a maior piton estrela. Se houvesse uma celebridade entre as cobras, seria a Medusa. Ela é considerada a maior piton já capturada que ainda está viva. E não é apenas grande, ela é uma lenda viva. Você pode ver Medusa em uma atração assombrada chamada Edge of Hell, no Missouri, onde ela é a principal estrela. Com apenas 7 anos de idade, ela já atingiu um comprimento entre 24 e 26 pés e pesa quase 300 libras. E o mais surpreendente é que ela continua crescendo. Não é brincadeira mover ou manusear a Medusa. São necessárias 16 pessoas para levantá-la juntas. Por isso, não é de se admirar que muitos fiquem maravilhados ao vê-la. Ela parece mesmo um monstro salenda. Embora seja assustador pensar em uma cobra desse tamanho, Medusa não foi usada para assustar, mas sim para mostrar o mistério da natureza. Ela mostra que às vezes a criatura mais assustadora também é a mais impressionante. Pânico da anaconda na cozinha. Imagine você acordar no meio da noite só para pegar comida na cozinha. Ao acender a luz, você vê uma enorme anaconda estendida no chão, como uma cena saída de um pesadelo. Foi exatamente isso que aconteceu com um homem quando ele viu a cobra gigante estendida no meio da cozinha deles. Dava para ver claramente a barriga inchada dela, sinal de que tinha acabado de engolir uma refeição pesada. De barriga cheia, ela deitou tranquila, parecendo só descansar. Mas, em vez de recuar ou evitar, o homem cometeu um erro ao tentar acariciar a anaconda. Uma decisão errada que quase lhe custou caro. De repente, ela reagiu, levantou a cabeça rapidamente e atacou. Dava para ver claramente os dentes afiados prontos para cravar.
Ainda bem que o homem recuou rápido e escapou na hora. Depois daquele momento assustador, ele ligou para o Departamento de Vida Selvagem para salvá-lo da situação que quase lhe custou a vida. Se você estivesse na situação dele, também pegaria uma anaconda mesmo que ela parecesse estar apenas dormindo? Resgate de Piton no telhado. Você não espera encontrar uma cobra no telhado, mas foi exatamente isso que aconteceu em uma comunidade tranquila. Um morador ficou surpreso ao ver uma piton enorme deitada no telhado do vizinho. Devido ao tamanho e peso da cobra, ficou claro que ela estava tendo dificuldade para se mover e parecia estar presa lá em cima. Ele imediatamente ligou para o dono da casa e para as autoridades para pedir ajuda. Após um tempo, chegou um caçador de cobras experiente. Para ele, isso era apenas um trabalho normal, mas o peso e o tamanho da piton não eram brincadeira. Cada movimento exigia muito cuidado porque um passo em falso poderia acabar em tragédia. Após alguns minutos de manobras cuidadosas, a enorme cobra finalmente foi retirada sem que ninguém se machucasse. A vizinhança voltou ao normal, mas desde então muitos não conseguiam evitar olhar para cima. Esperavam atentos para ver se outra cobra surgiria no telhado. A piton no celeiro. Imagine só, você entra no celeiro só para ver seus animais. Mas, em vez de ver uma vaca ou uma cabra, você encontra uma piton gigante esticada lá. Ela parece ser a dona do lugar. Para o fazendeiro, isso virou um pesadelo. A barriga da cobra está enorme e dá para ver claramente que ela engoliu algum animal de estimação. As pitons são conhecidas por conseguirem engolir animais inteiros, usando suas mandíbulas elásticas e músculos fortes. Mas desta vez parece que a piton exagerou no que devorou. Ela mal consegue se mover por causa do peso do que comeu. Ela está tendo dificuldade para rastejar, então ficou enrolada e indefesa. O fazendeiro rapidamente transferiu os outros animais para evitar que a tragédia se repetisse. Mesmo tendo escapado do perigo, ele nunca vai esquecer a cena da piton gigante em seu celeiro. Às vezes, além de cultivar a terra, é preciso estar preparado para lutar contra verdadeiros monstros. Chain Giant, a anaconda da represa. No Brasil, há trabalhadores ocupados construindo uma represa gigantesca, mas eles não esperavam que iriam incomodar um monstro que parecia ter vindo da era pré-histórica. Enquanto detonavam dinamite na construção, de repente apareceu uma anaconda enorme, com cerca de 10 metros de comprimento e pesando quase 400 quilos. Imagine só, mais de 32 pés de puro músculo e força. O medo se espalhou imediatamente entre os trabalhadores. Eles usaram grandes correntes e guindastes para impedir a fuga da enorme cobra. Teve até um cinegrafista que caminhou ao longo do corpo dela para mostrar o quão grande era e como era assustador de assistir. Era como se tivessem achado uma criatura que já devia estar extinta, um pesadelo vindo da parte mais sombria da Amazônia. Quem imaginaria que construir uma represa poderia acabar em um encontro contra o monstro da natureza? A mármore albina de 2 cabeças. Se uma piton já assusta, imagine com 2 cabeças. No zoológico de Alta, a multidão foi ver uma rara cobra albina de 2 cabeças. Criatura estranha, como de filme de terror. Mas é real. Essa condição é chamada de bicefalia e acontece quando ocorre uma anomalia genética durante o desenvolvimento do embrião. Por isso, as 2 cabeças agem e decidem separadas, às vezes se confundindo. Elas até discutem sobre o caminho ou quem come primeiro. Para que esse tipo de animal sobreviva, é necessário um cuidado extra dos tratadores do zoológico. Eles garantem que as 2 cabeças se alimentem bem e não briguem por comida. Mesmo sendo diferente e um pouco assustador, ainda assim atrai muitas pessoas. Cientistas, turistas e especialmente os amantes de animais. Cobras de 2 cabeças raramente sobrevivem muito na natureza. Mas como ela é cuidada no zoológico, recebe atenção especial. Um lembrete impressionante de que, às vezes, a natureza faz coisas surpreendentes e maravilhosas. A armadilha do Python à beira do rio. Na Tailândia, capturar Python é mais que um trabalho, é uma arte. Um grupo de caçadores mostrou como a inteligência pode vencer a força. Eles construíram uma cerca resistente perto do rio e colocaram uma galinha como isca. Mas o detalhe é que para pegar a galinha,
A cobra precisava passar por um tubo estreito, e foi aí que a Piton caiu na armadilha deles. Quando a Piton faminta chegou, ela entrou rapidamente para atacar, mas por causa do seu tamanho, ela ficou presa dentro do tubo e não conseguiu mais sair. Esse tipo de armadilha ela é muito eficaz na Tailândia porque há muitas pitons que desequilibram a vida selvagem local. Eles conquistaram o sucesso com paciência e estratégia, sem recorrer a armas ou força. Um exemplo claro de como a inteligência humana pode superar até os predadores mais ferozes. Ataque da aranha gigante. Se você tem aracnofobia, com certeza vai acordar suando frio nessa cena. Certa manhã, um homem estava descendo as escadas quando de repente percebeu uma aranha enorme descendo rapidamente do alto. Não era uma aranha comum que vemos em casa. Ela era enorme e muito rápida. Ela conseguia cobrir 5 a 6 degraus da escada num piscar de olhos. Parecia uma cena tirada direto de um filme de terror, com trilha sonora de arrepiar os cabelos. Antes mesmo de vermos o que aconteceria a seguir, o vídeo parou de repente. Os espectadores ficaram se perguntando: ele conseguiu escapar ou virou café da manhã da aranha? Na verdade, a maioria das aranhas tem mais medo dos humanos do que nós delas. Mas quando uma dessas, desse tamanho, aparece na sua frente, acho que qualquer um sairia correndo sem pensar 2 vezes. A lição é que, às vezes, até as pequenas criaturas da natureza, quando crescem demais, se tornam verdadeiros pesadelos. Agradeça ao Titanoboa, a besta que não deveria existir. Imagine que você está andando na sua fazenda e, de repente, uma cobra enorme aparece do rio. Essa foi a experiência de um fazendeiro que mal podia acreditar no que viu. Uma cobra gigante, como se fosse o fantasma de um monstro do passado. A Titanoboa era uma cobra pré-histórica que viveu há mais de 60 milhões de anos. Calcula-se que podia chegar a 42, 32 pés de comprimento e pesar mais de 1.100 libras. A força da sua mordida era suficiente para fazer dos crocodilos brinquedos. Na sua experiência, ele teve sorte porque a criatura gigante apenas deslizou e afundou novamente na água sem lhe dar atenção. Alguns segundos bastaram para causar um terror inesquecível para ele. Muitos acreditam que o Titanoboa já está extinto. Sempre que há avistamentos, as pessoas pensam que talvez ainda existam monstros por aí, grande demais para sumir. Adeus ao solitário Jorge. Um dos animais mais conhecidos do mundo da conservação era o solitário Jorge, a tartaruga gigante da Ilha Pinta, nas Galápagos. Ele se tornou o símbolo da luta pelos animais que estão desaparecendo pouco a pouco no mundo. Ele foi descoberto ainda vivo, mesmo já tendo cerca de 100 anos de idade. E para o tipo de tartaruga dele, que pode viver mais de 200 anos, isso ainda é jovem. Os cientistas passaram muitos anos tentando fazê-lo se reproduzir, mas a maioria das tentativas acabou em fracasso. Quando ele faleceu, ele se tornou o último membro de sua espécie. Então, como uma homenagem, seu corpo foi preservado para servir de lembrança e lição para as próximas gerações. Que quando uma espécie é extinta, ela não pode mais voltar. Lonesome George não era apenas uma tartaruga. Ele se tornou um símbolo de esperança, de sacrifício e da importância de cuidar dos animais antes que seja tarde demais. A grande invasão dos caçadores. Se você acha que 1 ou 2 aranhas já são assustadoras, imagine se de repente aparecessem centenas delas. Uma mãe em Sydney, Austrália, passou exatamente por isso. Ao entrar no quarto do filho, ela se deparou com uma parede cheia de aranhas caçadoras rastejando. Eram centenas, não apenas 5 ou 10. Parecia uma cena de filme de terror, onde todo o canto do quarto estava coberto por sombras em movimento. As aranhas Huntsman são famosas por sua velocidade e pernas que podem chegar a 1 pé de comprimento. Enquanto ele filmava a cena de arrepiar os cabelos, ainda se surpreendeu ao perceber que não havia ninho apenas em uma parte do quarto. Também tinha em outro canto e todas as pequenas aranhas rastejaram para fora ao mesmo tempo. Embora a picada da aranha Huntsman não seja totalmente perigosa, ninguém consegue explicar o medo causado por uma quantidade assim. Uma coisa é certa: às vezes o pior pesadelo não vem da imaginação, mas sim das próprias paredes da sua casa. A invasão dos vespões gigantes
Imagine entrar numa velha cabana na floresta, mas em vez de silêncio, ouvir o zumbido de centenas de insetos. Não são só abelhas ou vespas, mas sim vespões gigantes asiáticos, as vespas assassinas. Esses insetos têm veneno muito potente. Se você for repetidamente picado pelo ferrão deles, isso pode causar danos graves e, em alguns casos, até a morte. Quando a doença foi descoberta, Press controlou uma cabana abandonada que havia sido completamente tomada pelas vespas gigantes. Eles não ignoraram isso. Eles vestiram grossos trajes de biohazard e cuidadosamente removeram o enorme ninho que quase ocupava todo o canto da casa. A operação durou horas, e mesmo após retirarem o ninho, a apreensão continuou. Porque, enquanto a floresta permanecer, é possível que eles voltem novamente. Uma coisa é certa. Esta é o tipo de casa que você não vai querer dormir sozinho à noite. O gigante artrópode australiano. Já sabemos que a vida selvagem da Austrália é diferente e às vezes assustadora. Mas até os moradores locais ficaram surpresos com essa descoberta. Um morador viu a criatura rastejando pelo chão. Um artrópode com o comprimento de 8 pés. Parecia um milípede gigante sobrevivente da era pré-histórica. De arrepiar, ele se movia como se tivesse centenas de pernas se movendo ao mesmo tempo. Causa uma cena angustiante, difícil de assistir. Não é um inseto comum. Parece um monstro vindo do passado. Alguns dias depois de ter sido visto, foi encontrado morto. Especialistas em vida selvagem imediatamente levaram seu corpo para um estudo mais detalhado. A pergunta de todos é: se existe um desses, será que há outras criaturas escondidas nas vastas florestas da Austrália? Às vezes, a natureza oferece cenários ainda mais assustadores do que as criaturas das Filipinas. Ikula, o Demogorgon do Japão. Imagine pescar na costa do Japão e, de repente, puxar uma criatura que parece saída de Stranger Things. Um peixe de aparência estranha, com corpo longo como uma enguia, olhos que brilham e que quase parece um fantasma do mar. Devido à sua aparência, logo o apelidaram de Demogorgon do mar, e de fato parece um monstro. Mas segundo os especialistas, isso não é uma criatura saída de um filme de terror. Na verdade, isso é um tipo raro de peixe parecido com enguia chamado woi. Embora pareça assustador no Japão, o woi é considerado uma iguaria. Sim, você ouviu direito. Em vez de ser temido, essa criatura é transformada em uma refeição gourmet. Dizem que o sabor é amanteigado e delicioso, mas exige um preparo cuidadoso para ser seguro para consumo. Às vezes, o que vemos como monstros vira prato especial em outras culturas. Aqui, os Rabanga mostraram que ser monstro depende só do ponto de vista. O chupacabra ucraniano. Nos campos da Ucrânia, começaram as histórias de uma criatura misteriosa que matava animais. Ela não só matava, mas também deixava ovelhas e galinhas sem sangue ao se aproximar delas, como se algo tivesse sugado toda a vida delas. Devido à sequência de incidentes, os fazendeiros locais organizaram uma caçada. Ao capturarem a criatura, ficaram ainda mais assustados e intrigados. Sua aparência era como uma mistura de cachorro e raposa, mas com um pescoço muito longo, presas afiadas e patas estranhas. Nem mesmo especialistas em animais conseguiram identificar a espécie. Alguns dizem que é um animal mutante, enquanto outros acreditam que seja o lendário chupacabra. Até agora, continua sendo um mistério que criatura foi realmente descoberta na Ucrânia. Seria um predador que ainda não conhecemos? Ou um experimento humano que deu errado? Bem, uma coisa é clara: nem todos os mistérios são apenas fruto da imaginação. O horror da cabra bípede. Normalmente vemos cabras subindo montanhas ou se equilibrando em uma saliência estreita. Mas em 2021, um homem no campo testemunhou uma cena que parecia saída de um filme de terror. Ele viu uma cabra andando apenas com as duas patas traseiras. E não foi só por um momento, mas continuamente, como se já estivesse acostumada. O que é ainda mais arrepiante é que havia uma galinha junto, que parecia estar hipnotizada. A galinha entrou silenciosa na cabana com o bode. Quem viu chamou o animal de bode bruxa e o comparou ao filme A Bruxa. É como se esse bode tivesse um poder estranho que vai além da natureza normal.
Às vezes, os animais fazem coisas que não conseguimos explicar. Mas quando o bode anda como uma pessoa, você não pode deixar de pensar se há algo sobrenatural envolvido nisso. O carrapato humano. Todos nós sabemos que carrapatos de verdade são irritantes e perigosos, especialmente quando grudam na pele das pessoas. Mas e se você visse uma versão gigante disso, do tamanho de uma pessoa? Na internet, viralizou uma escultura gigante de um carrapato que foi colocada perto de um lago. Tem 8 patas, aparência demoníaca e parece pronta para sugar sangue de qualquer um. Não é de se admirar que muitos sintam nojo e medo disso. Mas aqui está o detalhe: não é real. Isso é apenas uma instalação artística criada por um artista que queria assustar o público. E ele realmente conseguiu, porque o preço que ele colocou nisso chegou a $3.500. Isso prova que, mesmo sendo feito pelo homem, a imagem das criaturas que tememos já é suficiente para causar pesadelos. Então a pergunta é: quem teria coragem de comprar esse tipo de arte? O mistério do gorila corvo. Um vídeo estranho viralizou no Japão e imediatamente explodiu na internet. Um corvo foi flagrado por uma câmera em um shopping, mas não era comum. Sua postura e aparência eram como uma mistura de pássaro e gorila. Internautas logo apelidaram a criatura de corvo-gorila por sua aparência musculosa, parecendo pronta para fisiculturismo. Sua postura, com as asas abaixadas e as pernas abertas, como se fosse levantar um haltere pesado. Segundo especialistas, não se trata de um monstro ou pássaro mutante. A câmera capturou um corvo de bico grande na posição de exposição ao sol. Nessa posição, o pássaro abaixa as asas e abre as pernas para absorver melhor o calor do sol. Devido à aparência, o corvo-gorila tornou-se lenda instantânea. Isso prova que, às vezes, o comportamento comum de um animal pode parecer algo sobrenatural aos olhos humanos. A captura do garupa gigante nas pescarias, às vezes só se pega peixe pequeno, mas em Peru, Brasil, houve um pescador que pegou algo que parecia um monstro de tempos antigos. Um enorme garupa. Esse peixe pesava mais de 300 quilos e era tão grande que precisaram de um carrinho para levantá-lo e transportá-lo. Embora o garupa seja conhecido por seu tamanho grande, é muito raro chegar a esse porte. Quando o vídeo se espalhou nas redes sociais, muita gente ficou pensando se aquilo era realmente um monstro marinho ou uma espécie diferente de peixe. Mas é verdade. Aquela garupa é realmente um gigante legítimo do mar. Para o pescador que pegou, isso não foi apenas uma captura comum. É uma história lendária que será passada por muitas gerações. Porque não é todo dia que você consegue pescar um peixe quase do tamanho de uma pessoa. A perseguição do urso-leão. Imagine que você está dirigindo em uma estrada tranquila, cercada de árvores e com o vento fresco soprando. De repente, uma criatura aparece na sua frente, parecendo ter saído de um pesadelo. De acordo com 2 testemunhas, sua aparência era uma mistura de urso e leão. O corpo era forte, peludo e tinha uma aparência estranha que era difícil de explicar. Parecia uma criatura de outro mundo, quase igual ao personagem alienígena ALF. Mas antes que pudessem examiná-lo melhor, de repente ficou agressivo. Correu em direção a eles e perseguiu o veículo deles. Assustados, entraram no carro e aceleraram ao máximo. Até agora não está claro que animal eles realmente viram. Será que era um mutante? Um experimento que deu errado? Ou talvez uma criatura que a ciência ainda não descobriu? Uma coisa é certa: bastam alguns segundos de encontro para gravar em suas mentes um medo que nunca será apagado.